E aí pessoal, tudo bem? Hoje vou fazer um vídeo que vocês nos pediram nos comentários reiteradamente para conhecer um pouco mais sobre as duas vítimas do Ademar. A G, a ex-esposa dele, e a Audrey, a atual esposa. Sou Marcos Pessoa e nesse vídeo vou contar para vocês um pouco sobre quem são elas e a imagem que elas transmitiam para a sociedade amazonense antes do caso de Didia Cardoso explodir. E antes de eu contar para vocês sobre a Audrey e a G, vou pedindo que você deixe o like no vídeo, comente ao final o que você acha disso tudo e se inscreva em nosso canal. A gente está quase chegando em 10 mil inscritos e estamos muito felizes por isso. E como eu disse no último vídeo, vou agradecer nominalmente os nossos inscritos que vão se tornando membro do canal e nos apoiando cada vez mais. E nosso agradecimento de hoje vai para Juliane Prado por ter se tornado membro do nosso canal. Gratidão, maninha! E se você já é inscrito no nosso canal, nosso também muito obrigado. Pois bem, um dos vídeos que mais vocês pediram pra gente fazer nos comentários foi sobre a Audrey e a G. Inclusive irei chamá-la assim, pois tem um crime muito triste sendo investigado, e apesar do nome dela estar pra todo lado, vou manter apenas a inicial. Lembrando que ambas acabaram sendo envolvidas com o irmão da Didia Cardoso, o Ademar Cardoso, e tiveram uma filha com ele. Algumas pessoas apontam que a Audrey teria sido o estopim para que o caso andasse. Eu sinceramente não consigo atribuir o início somente à família da Audrey, mas com certeza a família dela tem uma participação muito grande nisso, pois além da família da Audrey ter registrado o boletim de ocorrência por cárcere privado, a família da G também fez, no caso a avó da G, e além delas duas a família Cardoso também havia registrado o boletim de ocorrência contra a família da Didia por cárcere privado. Ou seja, foram várias e várias denúncias. Tanto a Audrey quanto a G escaparam pelas suas famílias, mas a Didia não teve a mesma sorte, afinal, ela estava com a família dela. E mesmo ela visivelmente sem condições de responder por si, ela estava com a família dela. Já as outras duas não, elas tinham uma família que assumiram a responsabilidade de tirá-las daquele ambiente. E falando sobre elas, vou falar primeiramente sobre a G. A G era casada com Ademar e chegou a morar com ele na Inglaterra. Inclusive, uma das primeiras aparições da G e do Ademar para a internet amazonense foi quando ela foi esculachada pelo MC Pierre em um show em Londres em 2019. À época, a G tinha 22 anos, já tinha a filha com o Ademar e estava na plateia. Segundo o MC Pierre, a jovem estava atrapalhando sua conversa com o público. E como aqui no canal a gente gosta de contar a história completa, a gente vai por essa situação traumática que a G passou anos atrás ao lado do próprio Ademar. Putaria, tá? Só que eu tô aqui falando como homem, como pai de família e como pessoa, tá bom? Não perca, o quê? O que você falou, amiga? O que essa menina falou aí? Você quer dançar? Vai trabalhar no puteiro, filha da puta. Você aqui está no baile do Pierre. Você quer dançar, porra? Quer dançar? Você não tá vendo que eu tô tocando as decks com a rapaziada, não? Você não tá prestando atenção no assunto, não? Você é idiota. Eu tô aqui pra parabenizar o povo por estar morando em Londres e ver a Rainha Elizabeth como uma pessoa que tem aqui. Eu sou idiota. Presta atenção no assunto, porra. Funk é funk, assunto sério é assunto sério. Não entra na minha reta que você vai se machucar. Primeiramente, eu não comeria você, já começa por aí. Segundo, não precisa rebolar na minha frente, eu não tenho tesão em você. Terceiro, eu não te conheço. Quarto, eu não pedi pra você estar aqui, tá bom? O show é meu e não é seu. Ô, velho, devolve o dinheiro dela que você vai embora. Pra mim não tá fazendo falta nenhuma. Tá bom, amiguinha? Cala sua boca. Situação totalmente desnecessária desse cantor, concorda? Claro que todo mundo foi solidário com a G e ali ela ganhou muitos seguidores e passou então a ser acompanhada nas suas redes sociais. À época, a Didia postou uma sequência de stories de uma conversa com a sua cunhada. No vídeo, a G conta pra Didia o choque que ela levou ao ver aquela reação do MC Pierre. Confira o vídeo da G falando com a ex-sinhazinha. Atenção no que ele tava falando, entendeu? Aí ele pegou e falou bem assim: quer? Tu quer? Eu falei, eu quero dançar. E ele falou bem assim: eu quero comer, vai dançar no cabaré, no puteiro. No puteiro, isso que ele falou. Começou a falar um monte de coisa pra mim. Eu falei, meu Deus, que é pra mim mesmo. Eu falei, aí ele, não sei o que, nesse velho. Eu falei, não. Que ridículo. Aí ele falou bem assim, devolve o ingresso dela, porque eu falei bem assim, eu paguei, vai estar aqui, eu fiz assim. Eu falei, não faz isso, aí ele começou, ainda continuou, ele ficou com muita raiva de mim. Meu Deus. É tipo assim, cara, a gente perdoou assim, o início do show.
Além disso, a AG postou um textão no Instagram pedindo respeito, enquanto o Ademar, que também aparecia nas imagens, pedia que o vídeo continuasse sendo compartilhado para que o caso não fosse esquecido. No texto que a AG publicou, ela dizia que só queria dançar, inclusive levou 10 amigos junto com ela para ver o show. Foi bem triste esse episódio que até gerou um trauma para ela. O MC Pierre depois fez um vídeo pedindo desculpas, disse que errou, mas que ela estava falando um monte antes, mas que ele errou. Enfim, dá uma olhada no pedido de desculpas dele para ela. Pessoal, desde já boa noite, tá? Acabei de chegar no Brasil, não estou nada feliz, todos estão sabendo o que está acontecendo, tá bom? Desde já eu peço minhas sinceras desculpas, tá bom? A menina, quero ter o prazer de conhecê-la pessoalmente, pedir desculpa pessoalmente, quero pedir desculpa a você, a sua família, tá bom? Em meu nome, MC Pierre, peço desculpa, tá? Mas lembrando que, pessoal, eu sempre tô cantando no meu show e eu sempre tô interagindo com as pessoas, tá? Toda hora eu paro o meu show para brincar com um, para brincar com o outro. E ela já estava vindo falando umas coisas já no meu show. Não foi correta a minha atitude, foi péssima a minha atitude, concordo plenamente, errei feio, tá? Não estou aqui falando que estou certo, eu errei sim. Peço minhas sinceras desculpas, tá bom? Tive uma atitude que não foi legal, para um artista não é uma atitude legal, tá bom? E eu peço minhas sinceras desculpas, eu quero muito ter a oportunidade de pegar o contato da menina, pedir desculpa, falar com ela. E aí beleza, isso é 2019, e aí eles voltam pro Brasil, e no ano de 2020 chega a Covid-19 no Brasil. E vocês sabem que Manaus foi um epicentro da doença, né? Vocês viram o desespero que aqui estava, certo? Balas coletivas e várias pessoas infectadas e indo a óbito. Pois é, nesse mesmo cenário que a AG volta a viralizar. Só que não de uma forma positiva, mas sim de uma forma extremamente negativa. Isso porque, como ela havia ganho ali uma certa visibilidade com o caso do MC Pierre, muitas páginas de fofoca começaram a segui-la e republicar seus conteúdos. E um desses conteúdos foi sobre ela doente ir no supermercado e dizer que não iria parar a vida dela por causa do vírus. Confira só esses stories. Gente, eu tô saindo, eu não tenho outras pessoas pra fazer as coisas pra mim, não. Então, sou eu que saio mesmo, meu esposo que sai também pra comprar ovo. Tipo, agora eu tô aqui no ataque e ele que desceu e eu fiquei com a neném. Tá bom? Então, não tem como eu deixar de viver minha vida porque eu estou com vírus, tá bom, gente? E outra, eu não tô mais mal, eu não tô com febre. O meu paladar está voltando, graças a Deus. Bom, ela postou isso aí nos stories e muita gente acabou denunciando os stories, a ponto que o stories dela caiu e o Instagram desativou a conta, conforme mostra o print. Mas ela, claro, negou e disse que desativou por conta própria. E como dito, o povo começou a expor os locais que ela estava indo e onde provavelmente ela infectaria a moçada. E dentre esses locais que ela estava passeando estava inclusive o Salão Belle Femme, da família do marido dela, para ver uma cachorra parir. E claro que hoje tudo faz sentido, a questão do canil, da família, enfim. A gente via e viu nos perfis deles essa situação de negacionismo, de quinta dimensão, de teorias da conspiração. A própria Cleusimar tem um destaque no Instagram dela chamado Ivermectina. Ou seja, tudo extremamente alinhado daquela época até hoje. Inclusive nos comentários defendendo ela, adivinha quem é que aparece ali? A Verônica Seixas, a Espírito Santo do Pai Mãe Vida. Tá aí ela no print defendendo a então primeira dama do Ademar, e isso explica inclusive por que ela era gerente de um dos salões e considerada uma pessoa de confiança da família Cardoso. Bom, aí em agosto de 2021 a Justiça de São Paulo condenou o MC Pierre a pagar uma indenização para ela de R$20 mil, e o assunto da treta dela com o MC Pierre acabou sendo sepultado com a vitória para ela. Daí agora, em 2024, ela volta à cena como vítima do Ademar e da Verônica. Porém, dessa vez ela está separada do Ademar. Isso porque no final de abril, mais precisamente no dia 24 de abril, a avó dela, a senhora Maria Verônica, informou que a sua neta, no caso a G, saiu de casa para usar entorpecentes e abandonou a filha em casa. E que conseguiram localizá-la na casa de um possível usuário de entorpecentes, o Ademar. Que no caso, a avó encontrou a neta completamente entorpecida e apresentava sangramento nas partes íntimas e por esse motivo foi socorrida e levada para o Centro Especializado de Saúde Mental do Amazonas, SESMAN. E foi a partir desse boletim de ocorrência que nasceu a história do possível ou mesmo de um possível. A polícia chamou a G para depor
e prestar esclarecimentos. E ela repetiu a história que ela frequentemente se encontrava com Ademar para ter relações sexuais e usar drogas, mas que em dado momento ela não conseguia mais sair da casa. Ela contou que o Ademar faz uso de entorpecentes há 3 anos e depois passou a usar a ketamina e também a distribuir a substância. Ainda segundo ela era obrigada pelo Ademar, mesmo estando grávida, a usar entorpecentes e que ela também era estuprada por ele. E ela dizia que a Cleusimar falava para ela que era necessário se drogar com ketamina para poder se curar. A polícia havia dito que iria investigar essa situação, mas que na real nunca foi confirmado que sim ou que não. Tudo isso foi contado pela G e depois confirmado por ela através de entrevistas. E aí vou colocar a primeira entrevista do delegado Cícero Túlio, que ele tocou nesse ponto relatado. De fato, diversas pessoas já foram ouvidas na nossa unidade policial durante o curso da investigação. 2 pessoas relataram aí fatos criminosos que levam a crer pela possibilidade da prática dos estupros vulneráveis, inclusive com a possibilidade de ter acontecido uma em relação a uma dessas garotas. Isso tudo é objeto do inquérito, foram oitivadas e agora nós vamos subsidiar aí as nossas investigações com o restante das diligências policiais que foram realizadas durante o curso do dia de ontem e da data de hoje. Bom, eu não lembro nesse período todo se houve confirmação disso com exames de corpo de delito. Só lembro que a polícia iria investigar. E novamente, não estou dizendo que ele não possa ter confirmado. Estou dizendo que eu, em nenhum momento, o vi confirmar publicamente ou em entrevistas e nem acho que isso tenha sido da responsabilidade da delegacia dele. Isso porque, pelo que a gente acompanhou, ele e a equipe dele estava focada em saber quem eram os fornecedores, os compradores e os aplicadores da ketamina e dos potenais, que levaram a Didi ao óbito. E comentou ainda que ela era uma das investigadas por essa participação de seita e comercialização ilegal de drogas, o que nada tinha a ver com a questão apontada no boletim de ocorrência dos outros crimes provavelmente cometidos pelo Ademar. Então o que deu a entender foi que o Ademar e a ex-esposa dele se viam, se chapavam, nhanhavam e em um determinado momento ela disse não, e ele não respeitou. E que a avó dela, sabendo que ela poderia estar lá na família Cardoso, foi lá e a encontrou chapada e com sangramento em sua parte íntima e registrou um boletim de ocorrência e a levou para o SESMAN, resgatando-a de lá. Mas o ponto aqui é que eles não eram mais casal. A esposa do Ademar era a Audrey. E em entrevista recente, a G disse que ela estava limpa há mais de um mês e contou mais sobre o depoimento dela. E aí eu trouxe alguns destaques dessa entrevista dela concedida para a TV A Crítica. A primeira pergunta que o repórter fez para ela foi para ela contar um pouco de como isso tudo começou. E aí a gente consegue perceber pela fala dela que ela ainda está lenta. Tem trechos que ela fala de não lembrar de algumas coisas, mas é importante salientar que tudo isso é efeito de uso prolongado da ketamina. A pessoa ela tem esses apagões, dormência, demência e por isso, inclusive, a ketamina é considerada uma droga usada para cometimento de crimes sexuais. Dá uma conferida nessa parte da G falando sobre como as coisas começaram. Boa tarde. Então, no início não parecia nada, que se diz ameaçador para minha vida, né? Ele veio com uma história de dizer que era para curar a depressão, para curar o que tinha de ruim na minha vida. Aí, depois daí, ele começou a gente começou a ter relações, né? Acho que posso falar assim. E aí que eu comecei a usar essa ketamina. Ele a primeira vez aplicou a mim, porque não vai acontecer nada de ruim, você pode ficar tranquila. Só vou aplicar 20 UI, acho que é assim que fala. Aí, após isso, eu não quis mais, não gostei. Depois de um certo tempo me envolvendo com ele, começou a história da ketamina na minha vida. Ele disse que era uma coisa que ia me curar, que era para minha depressão ou ansiedade que tinha, qualquer tipo de doença que tinha psicológica. Aí, depois disso, eu comecei a usar junto com ele. Me envolvi com ele de novo. Aí, passou a acontecer dessa forma. Depois, quando eu vi, eu já estava usando
várias seringas, já depois ele me dava já, como é que se diz, a ampolinha, né? E daí eu comecei a me afundar nisso, mas me envolvendo sempre junto com ele. E aí o repórter perguntou dela como era a rotina dela dentro da casa da família Cardoso e dentro do salão. E ela dá a versão dela de que eles induziam para a seita Pai Mãe Vida e ofereciam para quem quisesse experimentar a ketamina, que as pessoas ficassem à vontade para experimentar e saber se iam gostar ou não. Confira. Aí, nas reuniões que tinham dentro do salão, eles induziam a Cartas de Cristo, que é a seita Pai Mãe Vida. E quem quisesse usar a cetamina, poderia usar a cetamina para ver se você gostava, se você não gostava do uso, né? Acho que queriam dizer que aquilo ali ia curar qualquer tipo de doença que a pessoa tinha. Só que logo em seguida ela fala que não chegou a presenciar, apenas ouviu falar. Acompanhe o vídeo. Sim, teve várias reuniões desse tipo aí, então eu não cheguei a presenciar, mas a ouvir falar sim, entendeu? Que ela fazia a reunião e depois botava as cartas de Cristo e se você quisesse fazer o uso da cetamina, você fazia o uso da cetamina. E aí ela conta novamente que tentou fugir da casa, mas a Cleusimar, ou a Ademar, ou a Verônica acabavam aplicando a ketamina nela e impedindo-a de sair. Só que ela conta que isso foi relatado para ela por pessoas que conviviam na casa, porque a droga afetava a memória dela e ela não lembrava. Então ela acabou dizendo que não lembrava de ter sido abusada, mas lembrava da dor do sangramento. Confira. Tentei fugir várias vezes de lá e quando numa das vezes a pessoa que frequentava a casa viu que eu queria ir embora e a Verônica ou a Cleusimar ou a Ademar faziam aplicação em mim para que eu não fosse embora. Acho que diziam que estavam me curando. Isso é o que eu já fiquei sabendo, porque eu tô com a minha memória, agora que a minha memória tá voltando, né? Depois, porque ela é muito forte, a cetamina, ela mexe com o teu psicológico, ela mexe com a tua vida. Então, agora que tá vindo a minha memória, então relatos de pessoas que conviviam na casa, que foi esse que eu tentei sair, fugir da casa e eles não deixavam, aplicavam em mim. E aí teve o abuso, né, também. Você lembra de algum caso de abuso, seja com você ou com alguém que estava dentro da casa? Você chega a lembrar, tem algum lapso de memória desse tipo de situação? Graças a Deus não, mas eu lembro da dor. A dor era muito forte, eu sangrei muito, então eu só me lembro da dor e do sangramento. Mas do relato de que alguém abusou, graças a Deus eu não me lembro, porque, como eu disse, a cetamina ela dá uma perca de memória, não me lembro muita coisa. E aí, por fim, perguntaram dela o que ela estava achando disso tudo, principalmente das prisões da família Cardoso e de funcionários do Salão Belo FM. E ela disse que estava triste, mas aliviada. Dá uma conferida na resposta dela. Eu fico aliviada e um pouco triste, porque teve que chegar a esse ponto para pararem eles, né? Porque senão seriam outras vítimas, seria a Audrey morta, ou ela mesma, Cleusimar morta, ou ele mesmo morto. Porque só estão parando assim, alguém morrendo, alguém falecendo, alguém se machucando. Então, eu me sinto bem aliviada e um pouco triste com a situação toda, porque um dia minha filha vai crescer, né? E vai ver tudo isso, então é muito triste. Aí, como vocês puderam perceber, ela não falou sobre si, falou sobre outras pessoas, né? Se ela havia temido. E aí o repórter perguntou se ela havia temido também pela vida dela, uma vez que ela havia temido mais pela vida dos outros, tipo da Audrey, do Ademar ou da própria Cleusimar, e não falou da sua própria. E aí ela falou que sim, e deixou um aviso importante para quem pensa em usar ou está usando a ketamina. Assista o vídeo de resposta dela. Fiquei com muito medo. Pensei que ia morrer. Mas tudo isso que aconteceu tinha que acontecer para que eu tivesse uma lição de vida, né? Para que as pessoas também vejam e peguem de lição para a vida.
as pessoas que os fazem o uso da cetamina peguem para a vida deles, que não é, aquilo ali não é para ser vivido. Bom, hoje em dia, a gente olhando o perfil do Instagram dela, a gente vê que ela tá aparentemente bem. Ela costuma postar vídeos de treinos e fotos dela levando uma vida normal, indo pra academia, cuidando da filha com muita dedicação, não tem feito muitos stories, talvez até para não se envolver mais do que já está envolvida nesse caso. Enfim, publicamente não tem nada que a desabone, mas a gente já viu que essa história de publicamente nunca é verdade plena, é apenas a verdade que a pessoa quer contar. E só para constar, ontem, no Dia dos Namorados, ela postou ali um mural de coração nas stories dela, com 2 alianças e uma foto de um boy escondido. Acho que ela quer mostrar para a sociedade que ela deu a volta por cima, porque como diz o ditado, felicidade em segredo dura mais do que a felicidade exposta, ou o clássico, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Isso é um pouco sobre a vida da G, e agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a vida da Audrey, né? A Audrey, ela já teve um passado menos conturbado do que a G. A Audrey, ela ganhou um bom destaque em 2015, quando ela participou do reality Peladão a Bordo, e com apenas 19 anos, na sua primeira participação, ficou em 3º lugar. Quem acabou ganhando a disputa foi a Brenna Dianá, uma velha conhecida do público. A Brenna Dianá era ninguém menos que a rainha do folclore do boi bumbá caprichoso, ou seja, um item de destaque na maior festa folclórica do nosso estado. E como vocês podem já imaginar, item de boi leva muita vantagem nessa competição, porque possui uma nação por trás. Assim, o público decidiu seguir apoiando e dando carinho para Audrey, visto que era apenas uma adolescente que chegou por méritos próprios na final e cativando o público. A Audrey então ganhou muitos seguidores em suas redes sociais e ajudou com que ela conseguisse novas oportunidades, passando a figurar como rosto conhecido nas publicidades locais. Aí em 2016 ela disputou o Miss Amazonas e o concurso acabou sendo vencido também pela Brenna Dianá, que também seguia sendo a rainha do folclore do boi caprichoso. Daí, depois em 2018 ela participa novamente do reality a bordo, mas acaba desistindo, e após a desistência dela, ela acabou descobrindo que estava grávida. No caso do primeiro filho dela, que não é com o Ademar, é com uma outra pessoa que tem a guarda do filho. Só fazendo um ponto extra, foi nesse reality de 2018 que inclusive a Isabelle Nogueira venceu. A Isabelle também era item de boi. No caso, ela tinha deixado de ser rainha do folclore do boi bumbá garantido e tinha tornado-se a cunhã poranga do boi garantido. Outra pessoa que também venceu esse reality e era item de boi era a própria Didia Cardoso. Porém, quando a Didia venceu, ela tinha acabado de deixar o posto de Sinhazinha da Fazenda do boi garantido e estávamos na pandemia, portanto nem festival folclórico teve direito. Teve uma transmissão pela internet, enfim, faziam parte dos protocolos de segurança do estado e uma forma de não prejudicar tanto todos os trabalhadores envolvidos diretamente no Festival de Parintins. Portanto, só para recapitular, a Audrey era uma modelo bastante conhecida, com um rosto bem bonito e fazia diversas publicidades e também era muito famosa por ser ring girl nos eventos de MMA. E segundo a mãe da Audrey, o Ademar e a Audrey se conheceram na academia em 2021. Lembrando que em 2020 foi quando o Atos entra na família para treinar o Bruno Roberto, então noivo da Didia Cardoso, e depois fez a modificação corporal do próprio Bruno, que iria competir, botou o shape na Didia, no Ademar e na G. Aí em 2021, já no shape e talvez separado, o Ademar conhece a Audrey e se envolve. Eles se casam e ela é engravida de uma menina. Ela passa então a morar com ele, se vicia em ketamina e chega a se tatuar com o pai e mãe vida. Então, de uma linda moça, ela começa a degringolar para uma mulher cadavélica. Existem alguns vídeos da Audrey nessa situação bem dramática, na qual ela está sendo advertida pela mãe, a dona Andréia. Em um dos vídeos, a mãe chama a atenção dela por ela estar com o braço todo sujo de sangue após se auto-aplicar ketamina. Delegacia, olha os braços aqui, ó. Tudo sangue, ó. Olha quanto ela se injetou, ó. Ó o colchão. Olha lá o colchão, ó. Ó a cara, ó. Vem, vamos, levanta. Vamos caminhar. Caminha pra mexer, pra não ainda deu a verdade, vem. Vem, levanta. Em outro vídeo, mostra ela sendo atendida por médicos do SAMU e o filho pedindo para ela não se levantar. O vídeo é chocante e mostrava uma grande modelo amazonense chegando ao fundo do poço devido ao vício da ketamina. Essa tinha sido a primeira vez que a mãe havia conseguido tirá-la da casa da família Cardoso. Ela estava bem agressiva,
ela estava bem agressiva e de madrugada no hospital a mãe contou em entrevista recente que precisou chamar a segurança do hospital. Confira esse trecho do atendimento dela. Não vai fazer tratamento, está muito debilitada. Então me conta, o que está acontecendo com você? Ela está doida? Como assim? Alden. A gente não pode se levantar. E um outro vídeo mostrava a Audrey estatelada no chão, enquanto a mãe a flagrava com uma mão com um frasco de ketamina e a outra uma agulha. No chão, a Audrey está ali toda paralisada e a mãe briga com ela, porque no dia seguinte ela faria exame toxicológico. Olha aí, ó. O que é que tá usando? Ó a seringa aí, ó. Olha aí, ó. Levanta. Força. Injeta agora pra gente ver. Aproveita, termina o vidro. Mostra aí. Vamos ver o nomezinho do bichinho aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aí o que a bonitinha tá usando. Não tá, né? Amanhã de manhã tu ia fazer o exame de toxicológico, né? É, né? Olha a seringa lá, ó. Na mãozinha, ó. Bom, e foi a partir das denúncias dos pais da Audrey que algumas pessoas apontam que a polícia começou de fato a investigá-los. Isso porque, segundo boletins de ocorrências registrados pela família da Audrey, ela foi levada pelo vício da ketamina e a participar da seita difundida por influência do próprio Ademar, o seu então marido. Já bastante debilitada, ela foi internada 2 vezes após o uso excessivo de ketamina e em uma das vezes ele teria invadido o hospital e teria drogado a Audrey dentro do próprio hospital. Aí no segundo semestre de 2023, a disputa entre a família da Audrey e a família Cardoso para tirá-la de lá se intensificou. O ex-marido dela tirou o filho da casa e a Audrey apareceu em alguns vídeos mandando mensagem para o filho, dizendo que estava com muitas saudades. E dá só uma olhada nesse aspecto dela. Meu filho, a mãe te ama muito, tá? Tô morrendo de saudade. Filho, a mãe te ama muito. Tô morrendo de saudade de você. A mãe vai te visitar, tá? E aí em outros vídeos também ela dizia sentir saudades da família e que queria ter a sua família de volta. Eu só quero minha família de volta. Meus filhos, meus pais. Enfim, foram vários e vários vídeos da Audrey que tornaram-se públicos nos últimos dias. Pois como mostramos, ela era uma pessoa pública e que exercia grande influência nas redes sociais, mas que ficou bem mal e sumiu das redes sociais. Ninguém sabia desse calvário que ela e a família dela estavam passando. E aí com esse caso da Didia Cardoso, a mãe da Audrey aceitou dar uma entrevista para um portal local e ela saiu contando detalhes dessa disputa e mais outras coisas. E aí eu trouxe alguns destaques dessa entrevista dela para o portal CM7. A mãe iniciou contando que não gostou do Ademar desde quando o viu pela primeira vez e que avisou a Audrey várias e várias vezes, mas que acabou saindo como uma errada para sua única filha. Dá uma olhada nisso. Eles se conheceram na academia e a primeira vez que eu vi eu já percebi que ele tinha problemas muito sérios. Não tinha uma fisionomia, um aspecto de uma pessoa bacana, não. Eu avisei ela várias e várias e várias vezes, foram muitas brigas, muitas insistências para que ela não continuasse com o relacionamento com ele. Tanto que a gente precisou sair de Manaus para tentar separar os dois, só que chegou na hora de ir embora, ela decidiu que ela ia ficar com ele, que ela não ia com a gente. Ela simplesmente disse que não ia embora conosco, nem levava a criança, não deixou eu levar o menino comigo, queria ficar com ele. A gente até acreditou que podia, de repente, ser só cisma de mãe, né? Não é cisma, a mãe que é cismada, que se preocupa demais, que não vai acontecer nada, só que não foi bem assim, não. E ela foi embora e só voltou quando a Audrey já estava grávida e chegou a frequentar a casa e viu tudo o que acontecia lá. Mas a Audrey achava que era implicância dela, até que ligaram para ela contando que a Audrey já não conseguia segurar um copo para beber água de tão debilitada que ela estava. Aí em 2023, quando ela teve o segundo filho, que é filho dele, eu vim para o parto. Aí eu me assustei com a situação, porque a família toda estava usando droga livremente pela casa. A senhora chegou a ver isso? Eu vi, eu presenciei. Tanto a mãe, quanto ele, quanto todos?
A mãe, ele, quem morava, uma tia dele que estava aí parando uns dias, um primo que aparecia lá de vez em quando, não sei se é primo mesmo, mas pelo sobrenome deve ser. A droga ficava livremente pela casa. Uma coisa muito natural. Muito natural para eles. Eu até questionei minha filha, disse, olha, o menino ele é pequenininho, ele vê essas coisas ali, ele vai querer pegar, se acontecer alguma coisa, ele morre. Ele não tem estrutura física, ele é pequenininho demais, ele é um bebê praticamente. Ela disse, não, que era paranoia minha, que eu estava criando caso, que eu não sabia respeitar eles, que era só história minha. Aí eu me senti ameaçada, porque eles queriam me obrigar a usar também, como me chamaram. Quem tentou lhe obrigar a usar droga também? A mãe do Ademar. Ela disse que eu era ignorante, porque eu não usava, que eu tinha que usar para me entender o bem que aquilo fazia. E aí eu me senti muito ameaçada, eu falei com meu marido, antecipei minha passagem de volta para a cidade onde nós estávamos morando. Eu fui embora e aí eu comecei a receber informações de uma pessoa que estava lá dentro, que a minha filha estava muito mal, que ela não comia mais, que ela só se alimentava quando ela estava na casa, que era só de segunda a sábado de manhã, que a pequena só era cuidada quando ela estava em casa. E a Audrey, pelos relatos dessa pessoa, a Audrey não conseguia segurar um copo mais para tomar uma água. Aí ela contou que no início de outubro de 2023, o pai do primeiro filho dela pegou o filho Daisy lá na casa da família Cardoso e avisou a mãe da Audrey que ela não estava bem e que o estado dela era bem crítico. Aí a mãe voltou com o pai para resgatar o mais rápido possível. Ela contou que fez 4.000 quilômetros em 4 dias de estrada. Para se ter ideia da distância, seria mais ou menos daqui de Manaus até o sul do país. Aí um dia, quando nós já estávamos voltando, a gente largou tudo lá na outra cidade, juntou só as coisinhas rápidas, assim, pegou o carro e se mandou estrada fora para cá. Nós fizemos mais de 4.000 quilômetros em 4 dias para chegar aqui. Aí o pai da outra criança me passou mensagem de madrugada, disse, olha, eu forcei a barra, cheguei a ver a Audrey, se a senhora não vier, no máximo em 48 horas ela vai morrer. Ela tá muito crítico o caso dela. E aí ela contou que até conseguiu tirar ela de lá e levar para o hospital. E a família da Ademar tirou ela do hospital e levou para casa de volta. E ela depois conseguiu tirar novamente e levá-la para o sul. Mas quando eles chegaram, no outro dia, ele estava lá com ela, usando e dando para ela usar. Essa foi a versão da mãe da Audrey, confira. Eu cheguei aqui, eu fui lá, eu consegui tirar ela de lá. Aí eles, através do advogado, disseram que eu não tinha direito, que ela era casada, que eu não podia fazer nada. Tiraram ela de dentro do hospital contra a vontade médica, contra a minha vontade. Levaram ela embora. Aí passou mais uns dias, o meu advogado conseguiu tirar ela de volta. A gente levou para o hospital disse que não podia ficar com ela, porque não tinha nada assim muito... Deu medicação, tratou, mas não tinha motivo para deixar ela internada. Aí a gente levou ela para um hotel, pagou cuidadora de 12 em 12 horas, e eles conseguiram descobrir onde é que ela estava com as cuidadoras e foram lá com o advogado, fizeram não sei direito o que, tiraram ela de volta. Eu só consegui tirar ela de dentro daquela casa dia 23 de dezembro, através do meu advogado. E aí a gente levou ela para o hospital de novo, só que o caso dela tinha piorado muito, ela estava urinando sangue já. Ela estava com lesões graves no fígado, no pâncreas e na bexiga. Por conta da droga utilizando. Por causa da droga. Eles insistiam que ela usasse e ela ficou viciada, né? Disseram que ela estava depressiva, que ela tinha que usar aquela coisa para se recuperar. Aí ela ficou internada no 28 de agosto, percebeu a gravidade, mandou ela para o Adriano Jorge, ela ficou até praticamente final de janeiro internada no Adriano Jorge, quando eles transferiram ela para o hospital SESMA, parece que é o nome, SESMAN, uma coisa assim. De lá eles encaminharam ela para o CRDQ, ela ficou 40 dias lá. Como eu achei que era muito pouco tempo para quem estava usando uma droga
E tinha confessado para os médicos que fazia já muito tempo que ela usava, fazia 6 meses que ela estava usando aquilo. A gente decidiu fazer uma viagem atropelada para bem longe, né? Só que a gente não podia ficar muito tempo, porque não é tanto dinheiro assim que se tem para disponibilizar assim, de imediato para uma viagem com 5 pessoas. E a gente voltou dia 26 de março, dia 27 ele já foi atrás dela, já voltou a fornecer a droga e voltaram a usar. E como é que eu vou dizer? Ele facilitava para que isso acontecesse, né? Porque ela ia para a academia, ele ia atrás na academia. O meu marido pegou ele com o carro lá perto da academia. E a gente ficou sabendo que ela, no final das contas, ela já nem ia mais para a academia, ela pegava um Uber. Eu deixava ela na frente da academia, ela pegava um Uber e ia para casa dele, onde ela passava o tempo. Voltava já... Outra pessoa. Já voltava transtornada de lá. E eu preciso agora que ele está preso, graças a Deus ele está preso. Eu espero que ele fique muito tempo para pagar, que não é só a minha família que está sofrendo. Eu tenho certeza que tem outras famílias sofrendo. Porque eu vi, os 15 dias que eu fiquei naquela casa, eu vi como é que eles atuavam. Eles praticamente forçavam alguns funcionários a participar da situação para, como se dissessem assim, ó, ou tu participa ou tu vai ser demitido, entendeu? É mais ou menos por aí. E nessa mesma entrevista é dito que a filha da Audrey com Ademar nasceu com uma deficiência como consequência de tanta droga que ela usava. E agora a mãe da Audrey tem praticamente 3 crianças para cuidar, os 2 filhos da Audrey e a própria Audrey. Ela diz que a filha ainda está viciada, mas que ela faz uma vista grossa às vezes para poder ir driblando a situação e ter a filha em casa. Mas que ela está ainda sem condições de recomeçar, só quando ela conseguir uma internação compulsória para Audrey. E aqui eu queria fazer mais um adendo. Porque naquela entrevista das advogadas da família Cardoso, a advogada Lidiane Roque disse que também é advogada da Audrey e que a Audrey estaria se internando por esses dias de forma espontânea. E aí eu vou colocar para vocês esse trecho da Lidiane Roque falando disso. E já volto para concluir sobre a entrevista da mãe da Audrey e mais as falas da Audrey sobre isso tudo. Sim, a Audrey também é dependente química, infelizmente. Eu sou advogada da Audrey, né? A questão é que os pais da Audrey, né, e é compreensivo, né, são contra a família Cardoso, né, porque responsabilizam a família Cardoso pela dependência química dela. Ela não está bem e eu recebi a informação por ela mesma que parece que ela vai ser internada. Isso, voluntariamente. Isso. Tá certo. Bom, e no final o repórter acabou emocionando ali a mãe dela. Ele perguntou se a dona Andréia lembrava de como era a Audrey antes disso tudo acontecer. Confira a resposta emocionada da mãe. A senhora consegue lembrar dela antes de tudo isso? Consigo, ela era tão linda. Minha filha era tão linda, tão estudiosa. Ela ia passar no concurso da Polícia Rodoviária Federal, tinha tudo para passar. Ela é formada, ela tem curso superior. Ela trabalhava, ela cuidava do filho, ela saía passear, ela tinha uma vida. Acabou tudo. Agora ela não tem vida mais, ela... Ultimamente, os últimos dias, ou ela usa e dorme, ou ela dorme. Ela não consegue cuidar mais do filho dela? Não, ela não cuida mais, ela não... E por fim, a mãe disse que enquanto tiver um suspiro de vida, ela lutará pela sua filha. Aí, depois dessa entrevista, a Audrey reapareceu no Instagram, toda cheia de filtro, e até tentou defender o Ademar, falando que haviam muitas coisas sobre a família da Cleusimar saindo na imprensa e que não era bem assim. E que a G estava fazendo acusações gravíssimas sobre seu marido porque ele não dava dinheiro para ela. Que falar qualquer um podia falar, que ela queria vir a provar. E disse ainda que a G vivia pedindo dinheiro do seu marido pelo Instagram. E como ele não dava, ela estava inventando essas coisas. Enfim. Para ficar mais fácil de entender essas respostas da Audrey, vamos começar pelo vídeo dela desmentindo o repórter que conseguiu a entrevista com a mãe dela. Primeiro vou pôr a fala do repórter e depois o comentário da Audrey. A Audrey não teve condições alguma de vir até aqui, onde a nossa equipe se encontra agora. Pelas condições que ela se encontra na residência dela. Uma pessoa irreconhecível, uma pessoa que foi totalmente abusada pela droga. E além de tudo, uma pessoa que está perdendo a sua própria memória. Poucas lembranças tem da vida. Gente, eu nem ia me pronunciar, não ia falar nada, mas depois
da entrevista que eu vi ontem, do repórter falando que eu não fui porque eu não tinha condições, eu vim aqui realmente dizer pra vocês que eu nem sabia dessa minha mãe ia dar uma entrevista, eu não sabia, e mesmo se eu soubesse eu não iria, mas só pra esclarecer vocês que eu tô bem. E, cara, tem muitas coisas pra desmentir, pra esclarecer, só que eu tô triste. E aí depois ela reafirmou que estava bem e que não estava tão viciada assim não, porque a ketamina é uma droga muito cara e ela não tem essas condições todas para estar usando com frequência, e que está bem e cuidando dos filhos dela. Confira. E eu agradeço de coração todas as mensagens que estão me mandando, por quem está preocupado comigo, eu agradeço mesmo de coração, gente. Mas só para esclarecer para vocês que eu estou bem, eu não estou completamente viciada, não, até porque aqui é uma droga bem cara, né, para estar se usando todos os dias, eu não tenho essas condições. Eu estou em casa, estou bem, estou cuidando dos meus filhos. E aí ela falou que tem muitas fake news e prometeu que revelaria quem fazer o que lá dentro, mas acabou não revelando. E por fim, ela acabou falando que o Ademar está sendo acusado de estupro pela ex-mulher dele, que só vivia pedindo dinheiro dele, e disse que sabe disso porque tem acesso ao Instagram dele. Confira essa revelação. O Ademar está sendo acusado por estupro e por abuso pela ex-mulher dele, que só vivia pedindo dinheiro pra ele. E eu sei disso porque eu tenho acesso ao Instagram dele. Eu tenho com as conversas dela relatando pra ele que teve um aborto e pedindo dinheiro pra ele o tempo inteiro. Ele não está. Isso é mentira dela, eu quero ver ela provar isso. E por fim, sobre o Ademar acreditar ser Jesus, ela disse que isso era a viagem da mãe dele, apenas da mãe dele, ou seja, tirando a ideia da seita compartilhada por todos, mas que de fato teria o lance da reunião e a espiritualização a partir das drogas. Confira esse trecho também. Em relação à seita, onde se acreditava que a Cleusimar era Maria, que o Ademar era Jesus, isso só partia da mente da mãe dele, da Cleusimar. Ele não acreditava que era Jesus. A Cleusimar acreditava que para você se espiritualizar você tinha que usar droga. E essas coisas partiam dela, não dele. Depois a Audrey postou ali o alcance das publicações dela. Ela saiu de 100 mil seguidores para 144 mil seguidores. E os últimos dias a Audrey arquivou todas as fotos em que aparecia com o Ademar do seu Instagram. E talvez tenha seguido o conselho da mãe em terminar o relacionamento, aproveitando que o Ademar está preso. Ou não. Ou de repente, assim que ele sair, ela vai lá atrás dele. Enfim, só o tempo vai nos dizer. Só o que eu sei é que a vida pregressa do Ademar revelou que ele possui histórico policial por falsificação, corrupção e adulteração de produtos destinados a fins terapêuticos, posse de drogas para consumo, sequestro e cárcere privado, perigo para a vida ou saúde de outrem, estupro de vulnerável e aborto provocado sem consentimento. Não tá nada fácil para ele e, como foi visto aqui, tem muita gente comemorando a sua prisão. E esse foi o vídeo, espero ter esclarecido para vocês mais um pouco desse assunto que dominou o nosso canal nos últimos dias. E se esse vídeo lhe ajudou a compreender melhor sobre essas duas vítimas, deixa o like, comenta o que você acha disso tudo, se inscreva no nosso canal e quando se inscrever não esqueça de ativar a campanha, porque assim quando a gente lançar o próximo vídeo, você será notificado. Valeu!